ministro Paulo Abrão, ministra Maria do Rosário, senhor diretor da Geologia, coordenador da Comissão Nacional da Verdade, nosso irmão Paulo Sérgio Pinheiro. Sérgio Gomes da Silva, Sérgio, cadê o Sérgio? Ligou para o Paulo Vanucchi e disse: Paulo, vamos organizar um ato dos 40 anos da morte do Alexandre. Começaram a organizar e hoje a gente vê aqui a Laís Abramo, a Veroca, Vera Paiva, filha do deputado Rubens Paiva. Vem para cá, Sérgio. Tantas pessoas queridas, Vladimir Zaqueta e o Arthur Scavone, embora com todas as dificuldades aqui da USP, falou: eu assumo a discussão lá na USP pelo grupo que faço para a criação da Comissão da Verdade na USP, conversar com a Geologia para que o ato seja feito. Então, minhas queridas, irmãs, hoje aqui estamos, 40 anos depois, para achar. Cá estamos. Eu vou ler um texto que a doutora escreveu, Maria Senadora, antes de precisão, tentando representar o sentimento de nós todos. A doutora escreveu sobre Alexandre. Nesse ato não foi possível fazer a reparação de Ronaldo Monte Queiroz, nem do Melinho, Antônio Carlos Melo Pereira, um dos mais torturados, companheiro de prisão de Dilma Rousseff, uma das pessoas que mais sofreu, inclusive passando seus últimos dias no manicômio judiciário e depois terminando seus dias aqui na Geologia. Falar dessas pessoas, dessas histórias, minha querida Clarice Herzog, Iberzog e tantas pessoas da resistência. Nesses dias de março, homenageamos Alexandre Vanucchi. Quem é esse Alexandre? Por quem estamos aqui? Alexandre é estudante de Geologia da USP. Estava no 4º ano do curso. Passou em primeiro lugar no vestibular. Tinha projetos que levava com entusiasmo dos seus 22 anos de idade, enriquecido com a responsabilidade que se dedicava à formação profissional e à participação da vida estudantil acadêmica. No dia 12 de março de 73, 40 anos atrás, despediu-se dos pais, viajou de Sorocaba, onde morava, para São Paulo. As aulas na USP já haviam começado. Disse em casa: volto no próximo domingo para o almoço. Não voltou. Dona Egli e o professor José ficaram preocupados. O filho avisava do atraso. 8 dias depois, no dia 20, receberam um telefonema: o Alexandre está preso no DOPS, em São Paulo. Venham buscá-lo. Quem telefonava não se identificou. Em São Paulo, o professor José seguiu para o DOPS. Informaram que ali não havia nenhum Alexandre. Foi ao DOI, foi ao DEIC, ao DEGRAM, depois ao DOI-CODE, do 2º Exército. Nada ficou esclarecido. Voltou de mãos vazias para Sorocaba. No dia 28, quando retornava a São Paulo, leu no jornal a notícia sobre a morte de Alexandre por atropelamento. Foi ao IML e disseram-lhe, sem rodeios, que Alexandre estava enterrado no cemitério de Perus, como indigente e desconhecido. E disseram mais ao professor José: se o senhor quiser o atestado de óbito, poderá retirá-lo. O que de fato aconteceu? No dia 15 de março, Alexandre
assistia à aula na universidade com seus colegas e disse: a partir de então, não o viram mais. Alexandre fora sequestrado pelos órgãos da repressão e torturado barbaramente dentro do doicode até a morte. Entre os dias 15, o atestado de óbito datado de 17 de março, passaram-se 48 horas. Alexandre foi executado na tortura e retirado sangrando da cela forte onde o jogaram. Arrastado ao chão, os presos, arrastado pelo chão, os presos ali sequestrados puderam ver e ouvir: sou Alexandre Vanucchi Leme, um estudante de geologia. Me acusaram de ser da LN, Ação Libertadora Nacional. Eu só disse o nome. Alexandre foi torturado a noite inteira. Seus gritos foram ouvidos por ex-presos que testemunharam em entrevistas publicadas anos depois. Em 1978, uma das 10 presas disse à Folha de São Paulo ter escutado durante 2 dias as ameaças dos torturadores e os gritos de Alexandre. Os órgãos de repressão deram 3 versões diferentes sobre a morte de Alexandre. A primeira é que havia se suicidado com uma lâmina de barbear. Outras 2 desencontradas sob seu atropelamento por um caminhão no bairro do Brás. E por fim, os torturadores encenaram o inimaginável ao enterrá-lo como indigente numa cova rasa, forrada de cal virgem, e provocaram a decomposição rápida, tentando apagar as evidências que Alexandre tinha no seu corpo, as marcas de tortura que o levaram à morte. Indignaram-se os colegas, os alunos, os professores da USP e assumiram um movimento pelo esclarecimento dos fatos. Formaram comissões para aprovar as circunstâncias da morte de Alexandre e o desaparecimento em prisões dos outros estudantes. Cerca de 40 estudantes da geologia foram presos à época. Ainda, sob os marcos da ditadura, vilã e truculenta, os estudantes de 30 centros acadêmicos da USP, da PUC, São Paulo, PUC Rio de Janeiro e várias cidades se mobilizaram. Declararam luto. No dia 30 de março foi convocada uma missa por Dom Paulo Evaristo Arnes, não reconhecendo a versão de suicídio. A cidade foi ocupada por tropas de choque e o policiamento ostensivo tentaram barrar o acesso à catedral. De todos os lados, a indignação e a revolta manifestaram-se nas convocações e o apoio lotou a catedral. Entre os artistas, cantores, Sérgio Ricardo denunciaram a morte do estudante Edson Luiz, ocorrida em 68 no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Foi aplaudido com emoção dentro da igreja. Não podemos perder a capacidade de nos indignar. Apesar do tempo que passou, de diferentes formas, queremos dizer que a agonia do Alexandre não foi em vão. O resgate da verdade sobre o que ocorreu e que atinge covardemente os que vivem nesse país deve ser conhecido. A dor pelo assassinato de Alexandre não foi uma dor individual de seus familiares, colegas e amigos. É a dor coletiva de todos nós que apostamos na liberdade em pleno exercício da justiça. Assassinato é crime. A tortura é sempre crime em quaisquer circunstâncias. Todo crime exige julgamento, exige punição. Sempre há tempo, pois o crime de tortura não prescreve, conforme o artigo 5º de nossa Constituição. Em torno da memória de Alexandre Vanucchi, seus familiares, suas irmãs, seus primos, Paulo e Zé Ivo, seus amigos, o condenaram de perto e estão aqui, os colegas de Alexandre e os professores. Então, os estudantes
que não o conheceram pessoalmente, com vocês, do DCE, da UNE, mas que apoiaram a homenagem em nome do DCE Livre Alexandre Vanucchi Leme. Estão muitos que se empenharam para a organização desta homenagem, que continua hoje, no fim da tarde, na Catedral, numa missa às 6 horas da tarde, após a 68ª Caravana da Anistia. Quero dizer, a pedido dos estudantes da USP, que as condições que levaram à morte de Alexandre, muitas delas permanecem intactas, infelizmente. Viva o povo brasileiro, viva a libertação do povo brasileiro, viva Alexandre Vanucchi. Ronaldo Queiroz, viva